Bom dia, são tipo umas 3 horas da manhã, 13h20, e eu não tô conseguindo dormir de forma nenhuma, então como eu não tô conseguindo dormir, eu decidi vir pro PC e caçar algum conteúdo, caçar alguma coisinha pra fazer, e eu acho que eu acabei entrando mais uma vez num dos casos mais perturbadores que rolou nos últimos anos, que é o caso Epstein, que recentemente teve um monte de atualização, e eu nem acho que isso era um tema pra trazer aqui, onde eu posso contar uma história toda e opinar por cima, mas eu tô incrédulo, e a minha cabeça tá explodindo de tão inacreditável que tá sendo o resultado de todo esse caso. E eu acredito que a maior parte de vocês aqui lembre do caso Epstein, mas caso vocês não lembrem, eu vou falar de forma muito superficial, muito por cima. Então, tinha esse cara aqui, ele sempre tava colando com um monte de celebridade, tava sempre em volta de um monte de gente muito famosa, e ele e a esposa dele eram tipo o David Brasil. Não que eu esteja dizendo de forma nenhuma que o David Brasil faz a mesma coisa que ele, mas eu tô fazendo a comparação de tipo, tá sempre no meio de um monte de gente famosa e ninguém sabe exatamente o que faz. E ele e a esposa dele tinham muita influência, e sempre um monte de foto com várias pessoas muito famosas, como o Donald Trump, por exemplo. Tem um monte de foto deles numa espécie de rolezinho de casal, do Epstein próximo do Donald Trump, e também sempre tinha umas fotos meio pai envolvendo criança. E eu acho que essa foto vai ter que censurar, mas eu realmente tô falando de umas fotos muito pai. No fim, deu o que todo mundo já sabe. O Jeffrey Epstein tinha uma ilha, onde nessa ilha um monte de crianças iam trabalhar fazendo coisas não muito legais, e um monte de famoso ia pra essa ilha. O lance do Epstein, nesse caso todo, ele fazia vários clientes dele dormirem com essas crianças, e tipo, do jeito que eu falei, fazia, ele não colocava arma na cabeça de ninguém. A real é que esse monte de celebridade aí comia as crianças, não tem como dizer de outra forma. E aí o Epstein tinha informações sobre isso, ele tinha gravações sobre isso, e tendo esse tipo de coisa, ele podia chantagear as pessoas a fazer o que ele queria. Tipo assim, como é que você vai recusar alguma coisa pra um cara que tem filmagem de você sendo pedófilo? Não tem como. Mas, de novo, esse caso estourou, deu ruim, o Epstein foi preso e, supostamente, ele também tinha uma lista com todos os clientes dele, pessoas muito famosas, pessoas que mandam no mundo, celebridades, gente que todo mundo sabe quem é. E o que aconteceu depois que ele foi preso? Ele meio que se suicidou na cela. Foi muito estranho, porque um cara tão famoso, tão poderoso, com conteúdo suficiente pra chantagear Deus e o mundo, simplesmente se suicidou na prisão, o que levou a um monte de suspeita e um monte de teoria, porque vocês precisam concordar que é bem esquisito. E o que aconteceu depois disso? E isso faz uns anos, eu acho que foi em 2020, 2019, sei lá. O ponto é, ele morreu. E o que sobrou disso? A suposta lista do Epstein, que ficou por uns bons anos sendo dito que, tipo, a gente vai liberar essa lista, vai chocar o mundo inteiro, tem um monte de nome que vocês não fazem ideia, talvez seu ídolo favorito comia crianças na ilha do Epstein, vai saber. Inclusive, a Promotoria Geral entrou nessa onda de marketing. Eu lembro na época eles tinham dado um monte de lista pra várias pessoas importantes, tipo assim, antes da lista ser divulgada, realmente mostrando que tinha uma lista e que ia chocar o mundo inteiro. A Procuradora-Geral da República tinha dito recentemente ainda que a lista de clientes do Epstein estava na mesa dela para revisão, ou seja, esse era o ano que a lista ia sair e finalmente um caso que tem mais de 900 vítimas e 0 suspeitos ia ter alguma forma de justiça. Só que o que aconteceu esse mês? Agora, julho de 2025, revisão do Departamento de Justiça conclui que Jeffrey Epstein não tinha lista de clientes e morreu por suicídio. Meu mano em Cristo, como que não tinha uma lista de clientes? Os caras estavam distribuindo essa suposta lista pra um monte de gente, como essa foto que eu mostrei pra vocês agora há pouco. O que tinha nessa lista? Era uma pasta vazia e todos esses anos, a própria campanha do Donald Trump falou muito que ia soltar a lista do Epstein. Todo mundo tava esperando por essa lista. Eu acho que o maior escândalo de pedofilia do mundo tava pra ser revelado em breve. E agora, do nada, eles mudaram a narrativa e falaram que a lista nunca existiu. E obviamente essa mudança de narrativa, essa desculpa do nada não convenceu absolutamente ninguém. Até porque, pelo amor de Deus, pra você ser convencido por isso, essa suposta lista, do nada os caras falarem que nunca existe, eu acho que você tem que ter o pior cérebro do mundo. Eu acho que é alguém que nem conseguiria passar, sei lá, no psicotécnico do Detran. Não convenceu ninguém. Então a galera começou a pressionar muito o Departamento de Justiça e o FBI. E aí, pra apaziguar as coisas, falaram o seguinte: Video, we are working on cleaning it up to make sure you have an enhanced and we're going to give the original so you don't think there were any shenanigans. E do que esse rapaz tá falando aí? Ele tá falando que eles iam soltar a filmagem bruta da prisão onde o Epstein tava, pra mostrar, tipo, mano, isso aí é coisa de doido, isso aí é teoria da conspiração, vocês estão falando que ele foi assassinado na cadeia, vocês estão falando que tem uma lista, a gente vai mostrar aqui a filmagem da prisão pra vocês entenderem que o homem era só louco mesmo, ele se suicidou lá, e soltaram a gravação. O que aconteceu? Metadados mostram que o vídeo bruto do FBI sobre a prisão de Jeffrey Epstein provavelmente foi modificado, e esse provavelmente foi modificado, eu não tô falando que pegaram um puta perito com 20 anos de experiência que consegue analisar milimetricamente cada frame num vídeo pra saber se foi modificado ou não. Não, foi uma filmagem editada com uma edição porca ainda por cima. E aqui eu vou mostrar um trecho do vídeo do Coffeezilla que analisou tudo isso muito bem, e ele também explica as coisas muito bem, então eu vou mostrar um trecho aqui pra vocês entenderem. Basically, they pulled the metadata and showed that the footage appears to be assembled from at least 2 source clips, saved multiple times, exported, and then uploaded to the DOJ's website, where it was presented as raw footage
which technically it is not. Tá bom, isso foi um monte de palavra complicada que foi um saco de legendar, mas o ponto da história é, o vídeo foi editado usando o Adobe Premiere. O FBI editou a porra do vídeo usando o Adobe Premiere e tá tudo nos metadados. Isso é loucura. Primeiro eles hypam uma suposta lista por anos, uma suposta lista que ia derrubar um monte de gente poderosíssima no mundo. Depois eles falam que a lista não existiu e a galera não acredita. E pra convencer a galera que não acreditou, eles vão soltar um vídeo bruto, provando que tudo que eles estão falando é verdade, que o Epstein se suicidou, que não teve nada demais, nenhuma conspiração, ninguém poderoso mexendo os pauzinhos por trás das cortinas. E aí quando eles soltam esse vídeo, é um vídeo editado no Adobe Premiere. Professor of UC Berkeley whose research focuses on digital forensics. He has testified in numerous court cases, and he says, if a lawyer brought me this file and asks if it was suitable for court, I'd say no, go back to the source, do it right. Do a direct export from the original system, no monkey business. E aí, como o CoffeeZilla disse aí, diversos peritos analisaram as gravações e falaram, tipo, mano, isso aqui judicialmente não existe, não tem como você levar isso no tribunal. Tipo, você vai mostrar isso pra um juiz, ninguém vai levar a sério, não tem como ser levado a sério, porque tá claramente editado. Provavelmente um adolescente de 13 anos que edita AMV de anime e posta no YouTube conseguiria perceber que o vídeo não é real. E aí, mais uma vez, diante de uma gravação falsa, o público ficou mais puto da cara ainda, com razão, e foram cobrar o Departamento de Justiça, que falou o seguinte: This administration wants anyone who has ever committed a crime to be held accountable, and they put out a memo in conclusion of that review. There was material they did not release because, frankly, it was incredibly graphic and it contained child pornography, which is not something that's appropriate for public consumption. But they committed to an exhaustive investigation. That's what they did, and they provided the results of that. E aí a narrativa, pela terceira vez, mudou. Porque agora não era questão de não ter uma lista. Eles tinham sim gravação de certas pessoas, e o único motivo dessas gravações não serem mostradas pro público, não mostrarem quem que eram as pessoas poderosas que estavam com essas crianças, era porque ia incomodar as pessoas ver uma gravação, ver uma filmagem tão gráfica. Quando ninguém nunca pediu isso. Ninguém nunca quis ver vídeo das pessoas com as crianças. O que as pessoas queriam, obviamente, era que o maior escândalo de abuso infantil da história tivesse suspeitos, tivesse pessoas julgadas, tivesse gente sendo culpabilizada por isso, e mais importante do que isso, queriam que fosse divulgado para as pessoas saber, para destruir a reputação, porque é algo que realmente precisa destruir a reputação das pessoas. Assim, eu acho que eu ia querer saber se meu artista favorito, um político que eu apoio, comia criança na ilha de um cara doido. E ainda voltando para aquela porra de filmagem que os caras editaram no Adobe Premiere, é tão mal feito que o vídeo muda de aspecto diversas vezes. O vídeo que o FBI divulgou muda de aspecto. Tipo, não é só um exemplo de maldade humana absurda, é um exemplo de incompetência humana absurda. Porque imagina você ser corrupto ao ponto de alguém mais poderoso, um político, um homem rico, talvez, chega em você e fala tipo, cara, você precisa mudar isso aí, senão, sei lá, eu vou destruir toda a sua reputação, eu vou destruir tudo que você tem. E aí você vai e aceita o que esse cara falou, mas você publica algo tão porco, tão mal editado. Eu acho que os vídeos que eu postava uns 2 ou 3 anos atrás, onde eu nem sabia nada de edição, tinha mais competência do que o FBI inteiro. E aí, diante de tudo isso do Departamento de Justiça, claramente mudando as versões, do FBI soltando vídeo editado pra mostrar que não existe nada demais por trás, e, consequentemente, os jornalistas decidiram ir direto pro Donald Trump, porque não tinha mais ninguém pra falar. Tipo, você fala com a porra do FBI, você fala com a porra do Departamento de Justiça, e eles vêm com essa sacanagem, você só tem como falar com o presidente. E vamos ver o que o presidente tem a dizer sobre isso. E a resposta do presidente foi tipo, mano, Jeffrey Epstein, vocês ainda estão falando isso? Esse caso já caducou, a gente tem coisa mais importante pra lidar. Em plenas enchentes que estão rolando no Texas, vocês vêm me perguntar de Jeffrey Epstein? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. E, brother, mesmo citando vários políticos, eu não tô entrando em absolutamente nenhum viés político, mas puta que pariu, como é feio o presidente do país claramente querendo fugir do assunto sobre o maior escândalo de abuso infantil da história. Isso passa uma imagem muito paia. E tá tipo uns 10 graus, mas só de entrar nesse iceberg de merda me dá calor o suficiente que me obriga a tirar o casaco. E puta que pariu, diante de toda essa polêmica, o Donald Trump foi fazer um textão no Twitter esses dias pra falar sobre essa situação, pra acabar com esse caso Epstein de vez. E esse texto aqui eu vou tentar resumir pra vocês da forma mais breve possível, mas é absurdo você pensar que o presidente de um dos países
mentes mais influentes do mundo, fica digitando no Twitter como se ele estivesse digitando num lobby de Fortnite. Ele começa falando que a administração tá incrível, tá perfeita, mas que tem umas pessoas egoístas tentando machucar essa imagem. Tudo pra falar de um cara que nunca morre, o Jeffrey Epstein no caso. E que há anos eles tentam puxar esse papo de Epstein, 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 todos os anos. E aí ele começa a falar, por que a gente tá dando palco pra uma lista que foi feita pelo Obama, pela Hillary, pelo Brennan e por todos esses democratas corruptos e desgraçados? E aí ele ainda fala, ele bate o martelo falando, a lista do Epstein é fake e foi criada pela Hillary Clinton pra ser usada contra mim. E isso já contradiz tudo que o FBI e que o Departamento de Justiça falou nas últimas vezes, que era que a lista não existia, que era o que estavam falando o tempo inteiro nas últimas 2 semanas. E agora ele contradiz isso, dizendo que a lista de fato existiu, mas que era só uma jogada dos democratas pra usar contra ele. Só que, cara, isso é muito feio. Só de se contradizer já é feio, mas não só isso. Se fosse um movimento arquitetado pra ser usado contra ele, por que não usaram essa suposta lista fake contra ele quando tava na época de eleição? Por que isso não foi usado antes? Se foi tudo arquitetado perfeitamente pelos democratas e que essa suposta lista que não existia e voltou a existir é fake, por que não foi usado antes? Isso teria sido muito mais efetivo em ser usado antes. E ele também fala que estão pressionando o FBI a perder tempo em assuntos que não são tão importantes como o caso Epstein. E ele termina o texto falando que, tipo, há 1 ano atrás esse país estava morto, era uma merda, e agora o país tá pica comparado a qualquer outro lugar no mundo. Vamos manter desse jeito e não gastar tempo e energia falando do Jeffrey Epstein, alguém que ninguém se importa. E eu acho que meu cérebro não consegue encontrar e nem mesmo criar palavras pra falar sobre esse final. Isso dele falar no final é o Jeffrey Epstein, é alguém que ninguém se importa, e não tem como dizer que esse cara é alguém que ninguém se importa. Provavelmente o maior pedófilo no mundo, com a clientela cheia de pessoas poderosíssimas que mandam no mundo. Meu mano em Cristo, como que isso não se importa? E agora, do nada, estão só tentando apagar essa suposta lista. Falar que nunca existiu. Falar que não dá pra perder tempo falando do Jeffrey Epstein. Eles estão querendo dizer, tipo, não, o Jeffrey Epstein furou a bolha, chegou nos normes, agora perdeu a graça. Vamos mudar esse assunto, vamos falar de outra coisa. Não vai me surpreender nada se falarem nas próximas semanas que o Jeffrey Epstein nunca existiu de fato. Era só um ator pago, era só um personagem feito por IA, era analog horror. Porque eles estão ficando sem desculpa pra usar, e cada desculpa que eles usam deixa a história muito mais feia. É inadmissível, é feio, é tremendamente assustador que um caso desses não tenha nenhum culpado ainda. E eu gostaria que esse fosse o fim da história de tudo que aconteceu nas últimas 3 semanas, mas não é. Sabe quando diversas vezes eu falei que ninguém foi culpabilizado, que não tem nenhum suspeito? Isso não é a completa verdade, porque a Ghislaine Maxwell, a esposa do Epstein, foi sim culpabilizada, a única pessoa que foi culpabilizada. E tem diversas fotos deles juntos por aí, porque ela não só aceitava, mas ela também ajudava em todo esse esquema de arrecadar pessoas menores de idade, levar pra ilha e tudo que eu já falei sobre, e obviamente, pelo menos ela foi culpabilizada. Ghislaine Maxwell, condenada a 20 anos de prisão por conspirar com Jeffrey Epstein por abusar sexualmente de menores. Por que essa mulher é importante nesse final? Porque essa lista que deixou de existir e voltou a existir como uma suposta lista fake, provavelmente já nem importa mais, porque agora pessoas poderosas podem colocar qualquer nome lá de pessoas que elas não gostam pra fuder reputações dos outros. Não vai ter veracidade nenhuma mais, mesmo que essa lista exista. Mas a única pessoa que sabe dos clientes, que sabe como funcionava tudo, que sabe quem participava, que ainda tem poder pra usar contra qualquer pessoa poderosa que participou, é ela. E o que tá rolando com ela recentemente não é nada esperançoso. He was sentenced to 20 years in prison and was charged, among other things, for perjury, aka lying, although she was never ultimately tried for it because they went after the heavier counts. However, Maxwell is appealing her conviction and her lawyer has been pushing to get this in front of Donald Trump. Olha que coisa incrível, uma pedófila também foi acusada por falso testemunho. Quem diria que um pedófilo também ia mentir? E por que isso é problemático? Porque agora ela quer fazer uma espécie de acordo que vai envolver inclusive o Donald Trump pra tipo, ok, vocês perdoam meus crimes, sei lá, eu respondo em liberdade e em troca eu digo o nome de todo mundo que tava por aí. Mas ela já deu falso testemunho, ela já é uma mentirosa. E é óbvio que se esse acordo for aceito, os nomes que vão estar lá vão ser todos nomes que são inimigos das pessoas que fizeram um acordo com ela. E é por aí, não tem como ficar pior do que isso, né? Claro que tem. This all came to a head today when Trump was asked if he would consider pardoning Ghislaine Maxwell, and he wouldn't rule it out. Would you consider a pardon or a commutation for Ghislaine Maxwell if she It's something I haven't thought about. It's really something. It's something I'm allowed to do it, but it's something I have not thought about. O presidente dos Estados Unidos simplesmente dizendo que não rejeitou 100%, que ainda tem que pensar sobre, que ainda cogita a ideia de perdoar, de fazer um acordo com uma mulher envolvida no maior esquema de abuso
da história. Isso tudo é muito bizarro. Eu não sei porque não tem quase ninguém falando sobre isso. É assustador. Eu acho que quase ninguém assistindo esse vídeo é cidadão dos Estados Unidos. Mas como ser humano, se sentir impotente diante de uma situação tão feia, com gente praticamente cagando mentira na sua cara e saindo de boa, é revoltante. E é umas 4h10 da manhã. Eu preciso dormir, mas eu sei que eu não vou conseguir. E eu acho que esse vídeo ficou meio sem pé nem cabeça, mas deu pra explicar a situação, explicar por que é grotesco, por que é assustador. E mais importante que isso, eu sinto que eu precisava muito falar sobre isso. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até o próximo.